Ai, ai, vamos lá, gente, que hoje o papo é muito bom. Hoje vai ser bem legal, vamos ver quem entra. Bem animado. A gente hoje vai falar sobre arquétipos. Oi, boa noite. E aí, Momô, tudo bem? Discreta Estúdio. Você pode colocar seu nome, primeiro nome, para poder ficar mais fácil da gente interagir. Se você quiser falar alguma coisa. E aí, amor, obrigada sempre pela força, presença, ajuda, apoio. Tudo bom, Monique? Dani, bem-vinda. A gente vai dar um segundinho pra galera entrar. Ah, Pati. Quando você entra de Pati, eu entendo. Quando você entra assim, eu não entendo. Que bom, Pati. Que bom que deu pra você entrar. Dani tava com saudade de você. Amiga, que bom que deu pra você entrar. Nossa, esse papo nosso é antigo. E filho vendo o negócio é sério, hein? Nilzeia, boa noite. Empreendedor underline. Se você quiser colocar seu primeiro nome para poder interagir com você, fica fácil. Acho que Patrícia deve ser Patrícia Sodré, né? Se for, que honra, que bom que você tá aí, viu? Fiquei bem feliz de você entrar. Aliás, eu tô muito feliz de todos vocês entrarem. A gente vai dar só um minutinho, né? Essa live de hoje sobre arquétipos, ela acaba sendo uma continuação. Eu fiz duas lives sobre masculino e feminino, né? Foram duas lives bem interessantes que se complementam. Todo o meu trabalho, ele tá salvo no canal do YouTube Mani Capsara. Então, já tem umas 20 e poucas lives lá. E todas elas são sequenciadas. Então, se você quiser, dá para maratonar. Alexandre empreendedor, bem-vindo. Sandra, bem-vinda. Então, no meu canal do YouTube, Mani Capsara, você consegue pegar todas as lives em ordem decrescente. Eu estou procurando deixar esse conteúdo de uma forma muito bem organizada, de uma forma muito sincrônica, né? Então, a gente começa com padrões de comportamento, de baixo para cima, e aí como lidar com os medos. Tem uma série de temas. E aí eu já trabalhei um pouco com relacionamentos, entrei com energia masculina e feminina interior e depois desdobrei um pouco para a última live, que foi sobre as subdivisões desse masculino e feminino interior. E a ideia, boa noite, que bom que você entrou. E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre arquétipos. A gente vai bater um papinho sobre o que é isso, de que forma isso interfere na nossa vida, de que forma a gente opera através disso sem saber, de que forma a gente já está vivenciando. E aí, Virés, que bom que você entrou, Carla. Virés, seu trabalho com mantra tá maravilhoso, eu tenho acompanhado suas lives, você com a Vina, tá incrível. Parabéns a Vina de Doula, tá muito legal. Tenho ficado muito feliz em ver como é que esse momento está sendo um momento de grandes renascimentos, né? Grandes renascimentos de propósito, grandes renascimentos de vida. A gente está passando por um momento difícil, aonde muitos desencarnes estão acontecendo, infelizmente, mas aonde a gente está sendo levado a realmente refletir e se reinventar de uma forma muito incrível. Luísa, que bom que você entrou, meu amor, bem legal, muito bom. Rafa, Tânia, tô com saudade de te ver, Tânia, bastante saudade. Então a gente vai ouvir um pouquinho de Krishna Das só para dar aquele tempero, só para a gente chegar, afinar a nossa atenção, que a gente vai conversar muito hoje sobre atenção e como essa atenção pode estar intoxicada com o passado ou como ela pode estar simplesmente relaxada no momento presente, para você enxergar as coisas como elas são, não como uma projeção. E isso tem tudo a ver com arquétipo. Então a gente vai ouvir um pouquinho de Krishna Das agora, para poder aumentar só um minutinho. Vamos aumentar um pouquinho. E aí, com o som do mantra Hare Krishna. Ai, Nuri, que bom, ó, você pediu a live de arquétipos, tá aí. Essa foi a seu pedido, montada para você. Então a gente vai ouvir um pouquinho de Krishna Das, 30 segundos, não mais que isso.
E você aproveita e respira profundo, aguça os seus sentidos para você estar aqui presente nesse momento. Então você refina a atenção na sua audição. Ao invés de você estar ouvindo a sua mente, traz a sua atenção para o que os seus ouvidos estão captando aqui agora, né? Não fica nos sons internos. Começa a ouvir esse som externo para você chegar nesse momento presente. Começa a ouvir a música. Oi, Joana, boa noite. Se conecta com a sua respiração e toma uma inspiração profunda. Inspira profundamente e observa o prana, o ar, a energia divina que entra junto com o ar através da sua inspiração, que é o prana. O prana é a representação da energia vital, ele é energia vital e ele penetra nos nossos corpos sutis e físicos através da nossa respiração. Então você inspira bem profundo e observa o caminho desse ar. E saboreia e degusta. Isso é uma forma de você ancorar no momento presente. Você degusta a sua inspiração, inspira profundo, observa o caminho desse ar no seu corpo. Toma uma inspiração profunda, suspira fundo e observa o efeito que um suspiro fundo tem nesse momento agora. Se você simplesmente suspira profundo e relaxado, sem esforço, relaxadamente, o ar entrando bem devagar, você degustando como se fosse um gole de vinho, bem devagar, saboreando cada milímetro de energia que você absorve. E observa o ar que sai. E observa se a sua atenção está envolvida nos seus pensamentos ou se você nesse momento já consegue estar mais envolvido com o som, está mais envolvido com a música, está mais envolvido com a minha voz. Observa as partes do seu corpo que servem de apoio para você sentar ou deitar. Ativa a sua atenção com seus sensores perceptivos. Inspira bem profundo, relaxa. E cada vez que você inspira, você chega mais e mais nesse corpo físico. Cada vez que você expira, você solta, que você não precisa segurar nesse momento, só nesse momento. Se você não consegue soltar para sempre, que seria ótimo, solta só por agora. Inspira profundo. Percebe o efeito dessa inspiração no seu corpo. E expire, solta, relaxa. E se envolve com o som. E se envolve com você aqui e agora nesse momento. E aí, Layate, tudo bom, meu amor? Então a gente vai desligar o som aqui, que eu acho que já dá pra gente começar
a brincadeira. Francisco Salles, bem-vindo. Acho que você ainda não assistiu, não prestei atenção, mas acho que esse nome eu ainda não vi aqui na live. Super bem-vindo. Então, gente, a gente vai conversar hoje sobre arquétipos. E, na realidade, o que significa essa palavra, né? As pessoas conhecem muito arquétipo a partir do Jung, né? Que deixou esse termo muito mais conhecido, mais usual. Mas o arquétipo é um primeiro modelo, né? O arquétipo, ele teoricamente é um protótipo. Isso, segundo o Wikipedia, segundo os dicionários, é a palavra que você vai encontrar, né? O que significa um arquétipo? Um arquétipo é um modelo. Isso, na realidade, de uma forma muito sucinta, isso de uma forma muito resumida, né? A gente está começando do resumo para daí a gente expandir a exploração, né? Na realidade, os arquétipos, eles estão criando e recriando o que a gente experimenta como realidade a cada momento. A cada momento, você querendo ou não, oi Prachante, que bom que você entrou, que delícia, muito bom mesmo. A cada momento que você experiencia alguma situação, se você não está muito presente, se você não está muito conectado, se essa situação não foi uma escolha deliberada, com a sua atenção muito livre, com você num espaço meditativo, naturalmente você vai perceber que essa escolha, ela não foi tão escolhida assim, nem tão deliberada assim, porque boa parte do que a gente vive é modelado pelos nossos arquétipos. Então, Jung, ele fala muito a respeito dos arquétipos do inconsciente e fica até moda, né? Vira moda você falar, porque isso vem do inconsciente, porque arquetipicamente você está lidando com isso. Então, você tem alguns termos muito interessantes para justificar alguma coisa que pode ser traduzida. Oi, Cristine, boa noite. Acho que é Bruna Correia, né? Acho que sim. Boa noite também. A gente tem formas muito elaboradas para a gente explicar uma outra coisa que a gente pode explicar de uma forma muito simples. Escolhas inconscientes feitas através de modelos onde você tinha grande carga emocional ou grande identificação ou grande resistência. Então, resumindo, o que é um arquétipo? Um arquétipo é um símbolo que fica impresso no seu inconsciente, que fica impresso no seu registro. Você sabendo ou não, em boa parte você não sabe, né? Mas aquilo ali tá ali te modelando, aquilo ali tá ali direcionando a sua vida de uma forma muito inconsciente, direcionando a sua vida de uma forma sem o seu consentimento, sem a sua autorização deliberada, sem você estar realmente lúcido decidindo por aquilo. E aquilo modela os seus gostos e modela os seus desgostos. Modela o que você deseja e modela o que você repele. Porque normalmente o que você deseja e o que você repele não vem de uma escolha deliberada, não vem de um centro de clareza e de percepção deliberado. E aí, Vetri, boa noite. Normalmente o que você escolhe e o que você repele tem muito mais a ver com uma programação que já está no seu inconsciente do passado, com todo um registro do seu inconsciente do passado, e aí assim caminha a humanidade. Assim a gente vai modelando. E a gente vai modelando de uma forma muito obediente, de uma forma muito submissa, de uma forma muito não reflexiva, né? A gente não tem, na nossa educação, nós não fomos estimulados a refletir, né? Essa palavra refletir, ela bate muito no nosso vocabulário, muito mais de uma forma muito punitiva, quando você não obedeceu a alguém, normalmente a autoridade, pai e mãe, e essas pessoas colocam você para refletir no cantinho do pensamento. Reflexão, no nosso vocabulário, foi muito vinculado a castigo, né? Vai parar no cantinho para pensar, garoto. Vai ficar de castigo para você pensar no que você fez. Então, aprender a refletir de uma forma livre, de uma forma deliberada, de uma forma prazerosa,
não é algo que nos foi ensinado. E ninguém tem culpa disso, que também não foi ensinado para os nossos pais, que não foi ensinado para os nossos avós, que não foi ensinado para os nossos bisavós, nem para os nossos tetravós. Ninguém recebeu essa educação de reflexão deliberada. E por que que isso aconteceu? Porque a gente vem de um histórico de dominação pelo medo, né? A nossa história, ela é toda desenhada, modelada na dominação pelo medo. Ela é toda, a nossa trajetória, ela vem muito modelada desde os áureos tempos. Primeiro era modelada pela força, né? Antigamente, lá atrás, desde o homem das cavernas até as tribos, dominação de território, isso tudo era feito muito com força bruta, né? Então isso era feito a partir de embates e inclusive a partir de guerras mais limpas, porque não tinha arma química, não tinha Guerra Fria. Então as guerras, pelo menos antigamente, apesar de serem mais brutas, elas eram mais honestas, né? Porque às vezes saíam no tapa, eram arpões, espadas feitas numa madeira não muito boa, depois vieram as lâminas, depois veio o aço, mas tinha pedra, machado de pedra. Então, antigamente, como a gente começou como ser humano, essa demarcação de território, esse estabelecimento de dominação, de quem era o líder da tribo, de quem é que mandava, isso tudo era feito de acordo com uma força bruta, mas era feito de uma forma muito instintiva, o que de repente dava mais chance para as pessoas realmente se explorarem e até descobrirem se elas tinham força ou não, porque por necessidade e por fome, você até podia se sentir uma pessoa fraca, mas se em algum momento você... Ai, Juca, que bom que você entrou, bom mesmo. Se em algum momento você ou a sua família se sentisse completamente ameaçado, mesmo se dentro daquele clã você não se visse uma pessoa com muita força física, para defender o seu núcleo familiar ou para defender a si mesmo, instintivamente você tirava forças de onde você não tinha e às vezes num embate, surpreendentemente, você se descobria uma pessoa forte. Então, parece que não, mas os seres tinham mais chances antigamente. E a partir do momento que os seres foram explorando a sua inteligência, né, essa inteligência foi se voltando muitas vezes contra a própria humanidade. A inteligência é muito utilizada a favor da humanidade, e isso é ok, porque a tecnologia ela é inquestionável como uma coisa que facilita a nossa vida e muito, né? E olha que se a gente compara o Brasil com outros países, como os Estados Unidos, a gente vê que a gente ainda tem uma vida de idade das pedras, né? Porque nos Estados Unidos, em termos de tecnologia, você consegue arrumar a sua casa, fazer sua comida, se virar de uma forma individual, com muito mais facilidade, porque a tecnologia lá é mais empregada com mais facilidade. A gente ainda não tem acesso a muitas coisas aqui. A gente tem acesso a muitas coisas, mas ainda não tantas, né? Porque a gente saiu de um período de restrições, né? As pessoas realmente não gostam muito quando eu comento sobre isso, porque o meu papel aqui é fazer todo mundo refletir, né? Um dos meus papéis aqui é levar você a refletir. Então, dentro dessa reflexão, até 30 e poucos anos atrás, antes do processo da abertura, onde a gente vivia um processo de ditadura, a gente era muito próximo a Cuba, né? Então, aqui sabonete era Lux, pasta de dente era Colinos e tênis era Conga ou Quixote, e a gente não tinha muitas opções a não ser as famílias que realmente tinham a possibilidade de saírem do país, e isso realmente não era para ninguém a mais ou a menos do que quem realmente estava no topo da cadeia alimentar aqui, né? No topo da cadeia alimentar você podia ir aos Estados Unidos, usufruir de outras coisas, mas aqui a gente ainda era considerado como o terceiro, quarto ou quinto mundo. A gente ainda vive isso com menos restrições, mas a gente ainda vive isso. Então a gente ainda não conhece o poder da tecnologia
no nível mais profundo dela, mas a gente já conhece bastante. Mas essa tecnologia, ela serve para trazer muitas benesses, muitas benesses, mas ela também ajudou muito, a inteligência do homem ajudou muito a ele usar a inteligência dele contra a própria humanidade. E usando a inteligência dele contra a própria humanidade, desenvolveu-se uma série de coisas em cima dos arquétipos do medo, né? Porque aí veio a dominação pelo medo. E na dominação pelo medo, você foi criando os grandes arquétipos. Então a gente vê que até hoje a gente tem o arquétipo de rei e rainha. São pouquíssimos países no mundo que ainda tem reis e rainhas. Pouquíssimos países no mundo têm reis e rainhas. Mas até hoje isso é tão forte que quando a gente está muito inconsciente, toda mulher sonha em ser uma princesa, né? E quando a gente está muito inconsciente, o homem gosta de se sentir um rei. Então esses arquétipos, eles ainda ficam perambulando pelo nosso inconsciente, criando uma encrenca incomensurável nas nossas fantasias. E é sobre essas encrencas que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, né? A gente vai conversar sobre esses arquétipos mais antigos que já vieram desde lá de trás, de reis, de rainhas, né? O próprio arquétipo religioso, porque independente de você questionar a religião, se você é do cristianismo, você tem como um grande arquétipo Jesus Cristo. Mas dentro do cristianismo, o ser humano começou a explorar a imagem de Jesus Cristo, que foi um ser inquestionavelmente grandioso, um ser de grande potência. E aí algumas religiões passaram a usar esse ser que é acima do humano, que é sobre-humano, que tem dons divinos, que é um iluminado e que realmente é um bodhisattva, que é um ser que veio para estar a serviço da humanidade, e por isso ele, a serviço da humanidade, ele tem compaixão e habilidades de curas e de milagres de uma forma ímpar. E a religião quis formatar para que você tentasse se reprimir o suficiente para você explorar muito pouco das suas habilidades e da sua instintividade, e que você se comparasse o mais próximo do que a religião te contava do que era Jesus. Então, quando você vê dentro desse arquétipo de Jesus, por exemplo, em algumas religiões, as pessoas, quanto mais elas se sacrificam, mais elas vão ganhar o reino dos céus. Quanto mais elas abrem mão de conforto, de bem-estar, de luxo, mais elas ganham o reino dos céus. É lógico que os representantes dessa religião estão com a vida muito confortável, moram em casas muito confortáveis, viajam às vezes de jatinho particular, né? Algumas dessas religiões cristãs detêm o maior patrimônio do planeta, mas pedem que você, o fiel que está ali entregando a sua fé, entregue 10% do seu salário todo mês, porque isso sim é você mostrar o seu sacrifício, isso sim é você ser abnegado. Então isso é só um exemplo para a gente entender como é que as mentes dominantes utilizaram esses arquétipos, que eles até podem ser utilizados e devem ser utilizados como um exemplo de modelagem legal pra gente, um exemplo de modelagem. Você pode olhar e falar, nossa, Jesus Cristo fala, ama o próximo como a si mesmo, né? Nossa, isso é tão incrível. Se você pega, ame ao próximo como a si mesmo, isso é tão maravilhoso. E aí você vê dentro da própria religião, não todo mundo e não em todas as religiões, mas em algumas, os líderes dessas religiões amando a si mesmo bem mais que ao próximo, mas pregando para você amar o próximo como a si mesmo.
E você não sabe muito bem como fazer isso, porque a primeira coisa que você precisa fazer quando você está sendo doutrinado é esquecer que você existe, é esquecer que a sua necessidade existe, é esquecer que você tem vontade, de preferência você nem saber que você tem vontade alguma. Então, dentro disso, esse tema de arquétipos, ele é um tema que ele deve ser estudado, explorado, avaliado, né? Você realmente deve, e aí Adriana, que bom que você entrou, você realmente deve explorar dentro de você mesmo quais os arquétipos que constroem a sua vida e que afetam a sua vida até hoje, sem você ter parado para se questionar sobre isso. E é lógico que se você para pensar, os primeiros arquétipos que você tem na sua vida são pai e mãe, né? Primeiro arquétipo que você já vai ter que lidar de homem e mulher na sua vida, de cara, pum, na largada, é pai e mãe. Infelizmente, pai e mãe nasceu para estar na cruz de Judas, assim. Você pode fazer o melhor, mas a única certeza que você vai ter é que você vai ser malhado, porque você é a primeira referência dos seres que você colocou no mundo. E como você está aprendendo, né, ser pai e ser mãe é uma coisa que você só aprende no decorrer do período. Hoje em dia a gente não tem 11 filhos para a gente aprender com isso. Normalmente a gente tem 1, 2 ou 3, no máximo 4, para os mais sem juízo. Então a nossa possibilidade de aprendizado, ela realmente é pequena, né? Eu costumo brincar, né, que normalmente o projeto piloto, que é o primeiro filho, esse é o mais arrombado, né? Porque o projeto piloto, eu sou o primeiro filho. O projeto piloto, eu sou a primeira filha. O projeto piloto, ele é aquele onde pai e mãe não tem a menor ideia de onde botar a mão e do que fazer com aquele ser. Mas eles têm que ser uma referência. Eles acabam tendo que ser um espelhamento, né? Tem uma propaganda que aconteceu agora no período do Dia dos Pais, que eu acho que foi, teve a impressão que foi da Nextel, não sei exatamente agora, mas foi muito bonito, porque era uma criança que já estão explorando esses novos modelos de pais separados. Então era uma criança mais humilde, que estava passando o final de semana com o pai, que é mais humilde, e que o pai foi levar para visitar a mãe, ou para ficar com a mãe, que já tinha se casado, estava num outro casamento, numa casa mais confortável. E aí esse outro casamento tinha uma filha também na idade dessa outra criança, e essa criança já entra nessa casa maior, melhor mobiliada, mais confortável, e essa outra amiguinha, né, que aí é parente ali por tabela, já com mais brinquedos, e esse pai humilde entrega a criança, e a criança passa o final de semana lá, brinca, depois o pai vai buscar, e esse pai volta para casa dele mais humilde, mas no caminho ele vai realmente se importando, né? Tem uma pessoa sem agasalho, tem uma doação de agasalho, ele doa o agasalho. Tem uma pessoa que precisa de ajuda para atravessar a rua e ele para e ajuda a pessoa a atravessar a rua. Tem uma outra pessoa que está carregando um carrinho de flor e esse não estava dando conta e ele ajuda a carregar esse carrinho de flor, e a filha vai acompanhando. E aí quando ele chega na casa dele, na casa anterior, ele viu que a filha tinha se encantado com um brinquedo da outra criança. E aí passa um tempo na propaganda e esse pai dá esse presente igual que a criança tinha para a filha. Achei essa propaganda muito legal. E aí a filha pega um brinquedinho mais velho que ela tinha, que ela já estava brincando sem problema nenhum, vai na rua e dá esse brinquedinho para outra criança. E a propaganda é: ser pai não é o que você pode comprar por seu filho. Seu pai é o exemplo que você dá para ele todos os dias. E realmente isso é o nosso primeiro arquétipo. O nosso primeiro arquétipo, infelizmente, a gente não teve esse tipo de diálogo, de exploração, de conversa, de informação antes, né? Quando eu fui educada, quando eu era criança, uma das frases que eu mais ouvia do meu pai era: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Isso não era só o meu pai, eu acho que vários pais daquela época mais rígidos adoravam essa pérola, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Só para avisar, isso não funciona. Porque o filho vai sempre olhar o que o pai faz, porque é o primeiro arquétipo. O filho vai sempre olhar o que a mãe faz, porque é sempre o primeiro arquétipo.
E aí, dentro de tudo que você olha nos arquétipos, é aquela história, você tem duas opções, não muitas, porque parece que a gente nasceu realmente com 2 neurônios, a gente vai desenvolvendo sabedoria no decorrer da vida quando a gente faz muito esforço. Quando a gente faz muito esforço para sair do transe, aí você vai descobrindo que você tem mais neurônios para você usar. Mas se você fica dentro do transe acomodadão, 2 neurônios é elogio, normalmente é 1,5, mas aí a gente tem duas opções. Ou você deseja repetir o que você viu no arquétipo, ou você resiste e não quer aquele arquétipo de jeito nenhum. Tanto no desejo quanto na resistência, lamento te informar, você vai chegar no mesmo resultado. Porque você não fez uma escolha deliberada. Você não fez uma escolha a partir de um espaço de sanidade. Você não fez uma escolha a partir de um espaço fora do transe. Então, ou desejando aquilo que você viu a vida inteira, ou resistindo àquilo que você viu a vida inteira, o que vai acontecer? Você pode, tô falando no caso, eu sou mulher, tô falando de pai, né? Você pode ter olhado o seu pai, você pode ter não gostado muito dos aspectos dele como homem, porque o pai, ele representa esses 2 arquétipos, né? O pai, ele tá te modelando como mãe e pai, e a mãe também, mas eles também estão te modelando como homem e mulher. Eles também estão te dando esse arquétipo de masculino e feminino, por isso que eu tô começando por aí, né? Então, normalmente a menina pode olhar e se encantar e querer um homem igual àquele, aí ela tá lascada, porque ela nunca vai conseguir, né? Não vai rolar. No workshop de terapia primal eu brinco, começando o workshop, vamos separar o grupo em 2, levanta a mão. Quem aqui que ganhou o papai foi a menininha do papai, apaixonada pelo papai, e papai é o seu herói? Legal, se fudeu, vai pra lá. E quem aqui é aquela que se esforçou, e papai não tomou conhecimento de quem você era porque você criava algumas repulsas no papai? Aí tem lá a galera, aí vai pra lá. O resultado no final, ele é muito próximo, porque são situações que foram vividas de uma forma extremamente inconsciente, né? Juca já se antenou, né? Dá um trabalho, né, Juca? Já falei que dá trabalho, ainda bem que você teve o trabalho que precisava. Foi bem legal, valeu a pena, né? Mas até você abrir mão dessa fantasia do herói pai, esse herói pai, né? Quem tá com esse herói pai, olha pro marido assim, ó. Ela não fala, mas ela pensa assim, seu verme, você nunca vai conseguir chegar na unha do meu pai. Porque você não tá entendendo, porque o meu pai, né? Então, enfim, meu pai, ou então algum outro arquétipo, né? E os meninos, porque é minha mãe. E é muito engraçado como essas confusões ficam feitas. Porque, por exemplo, os meus clientes homens que têm essa configuração, porque minha mãe, eles querem uma mulher igual à mãe e eles ficam presos nesse arquétipo, né? E aí eles querem uma mulher igual à mãe. Então, provavelmente, esse menino que é tão apegado à mãe, a mãe era aquela que fazia tudo para ele, até dava laço no cadastro do tênis. Para ele ser tão apegado à mãe, a mãe fazia tudo para ele, porque senão ele não seria tão apegado à mãe. Só que normalmente, né, primeiro que na conquista você não enxerga tanto isso. Então, na conquista, você fica preso em outros arquétipos, que a gente vai chegar lá. Mas aí, quando bota a aliancinha no dedo e vai para um compromisso mais sério, esses arquétipos, eles começam a pular mais dentro de você. E você começa a exigir mais que esse parceiro se enquadre, se configure dentro da programação que você já tem no seu HD, né? Você já tem ali no seu HD tudo prontinho. Então, por exemplo, os meus clientes homens que são encantados pela mãe, depois que eles casam, eles ficam esperando que a mulher faça tudo que mamãe fazia, que a mulher cuide da roupa e ponha no armário, que a mulher cuide da comida, que a mulher descasque a frutinha, tudo que mamãe fazia, ele quer que a mulher faça. E se essa mulher fizer, ela tá ferrada.
completamente ferrada, porque aí ela passa a ser mãe, tem um filho adotivo marmanjo que nunca vai comer ela. Porque se ela realmente está preenchendo o lugar de mãe, imagine ele ver a mãe sexual, né? Todo filho, principalmente homem, acha que a mãe é assexuada, acha que a mãe é uma santa de louça que nunca pensou em sexo. Ele nasceu da Virgem Maria, não teve sexo, não rolou. Ele nasceu do útero virgem ali, purinho. Os homens, eles têm muita dificuldade de perceber uma mãe como mulher. Eles querem uma mãe santificada, porque isso faz parte já desde esse arquétipo de Nossa Senhora. Ninguém para pensar sobre isso, mas desde esse arquétipo de Nossa Senhora, que os homens querem para dentro de casa essa mulher santificada. Mas com essa eles não se satisfazem sexualmente. E aí a gente começa com toda a encrenca da traição, porque aí eles precisam ter uma santa dentro de casa e fora de casa eles querem a famosa rapariga. E aí as mulheres ficam completamente perdidas dentro desse tiroteio, elas ficam completamente sem referência, porque elas têm toda aquela volúpia, elas têm aquela energia, mas elas só são admiradas, incentivadas e apreciadas por serem cada vez mais recatadas, por serem cada vez mais abnegadas. Então elas vão abrindo mão da sexualidade delas, elas vão abrindo mão do feminino delas no sentido ativo do sexo. E aí de repente elas percebem que estão andando na rua com o marido e o marido está olhando para a bunda de outra, que aquela outra não está vestida como santa. E isso é o que mais acontece. E aí, de repente, outro dia teve um post que foi muito interessante, que eu achei muito engraçado. Era uma mulher muito bonita, subindo uma escada com salto altíssimo, uma loura maravilhosa, com um bundão enorme, e o texto de uma mulher falando, né? Tive que aprender muito com o meu marido sobre não me sentir humilhada perante mulheres assim, né? Uma vez eu fui numa festa e essa pessoa estava contando. E o meu marido, conversando com outro amigo, sem perceber que eu estava passando por trás deles, que eu tinha saído para pegar uma bebida. Quando eu voltei, passou uma mulher lindíssima, super trabalhada na musculação, no silicone, toda bem tratada. E aí os dois olharam e falaram: uau, isso sim é que é mulher, não é aquilo que eu tenho lá em casa. E ela ouviu. E ela falou: eu tive a sagacidade de não responder, de não fazer nenhuma baixaria, de não brigar, de nada. Eu simplesmente esperei uma próxima festa. E uma outra festa, num outro evento que teve, aí eu comecei a me preparar antes e tal, fui fazendo dieta, e num outro evento que teve, com um mês de antecedência, eu perguntei se ele naquele mês podia deixar o cartão de crédito dele comigo, que eu estava precisando fazer umas compras e o meu cartão não estava liberado. E ele deixou o cartão de crédito dele comigo, e aí eu fui para um spa, emagreci, contratei drenagem linfática, contratei uma personal, entrei nas lojas de melhores grifes, fui no melhor cabeleireiro, fui na melhor dermatologista, isso tudo eu coloquei no cartão dele. E realmente na hora da festa eu estava lindíssima, e eu lembro que quando eu saí arrumada, ele ficou sem fôlego e achou incrível, e nós fomos para a festa. E aí, depois de um tempo, quando a fatura do cartão chegou, ele veio me perguntar se eu tinha surtado. E aí eu falei com ele que eu só queria mostrar para ele quanto custava uma mulher daquelas. Se ele queria uma mulher daquelas, ele teria que pagar por isso. E realmente é muita confusão que é criada no inconsciente coletivo por causa de todos esses arquétipos. A gente tem arquétipos de herói. Então, a partir do momento que você admira um arquétipo de herói, a partir do momento que você fica fixado no arquétipo de herói, que você espera um salvador, primeiro que quando você espera um salvador, você se vê uma pessoa impotente. Se você está esperando um salvador, o que você está dizendo para você mesmo é que você não é capaz de gerir sua própria vida, você não é capaz de ser uma pessoa que contribui na sociedade,
Você não é capaz de ser uma pessoa que sabe gerir suas próprias escolhas. Você não é capaz de ser uma pessoa que sai sozinho das suas próprias enrascadas. E aí você precisa de um herói. E a gente fica tão cego com isso, tão obtuso com isso, que os políticos captam isso. E aí eles vêm na forma dos arquétipos que a população normalmente está esperando. E aí a gente vê o político bom moço, né? E aí a gente vê o político, eu lembro claramente como foi absurda na época da eleição do Collor, né? Que ele realmente não estava tão bem nas pesquisas, e na época o Ayrton Senna estava assim, Ayrton Senna era o arquétipo de sucesso do Brasil. Todo mundo assistia a corrida para ver Ayrton Senna. Todo mundo assistia a corrida para se sentir vitorioso com Ayrton Senna. Todo brasileiro se sentia com orgulho sendo representado pelo Ayrton Senna. O Ayrton Senna foi um grande arquétipo. E aí, inteligentemente, o que a galera de marketing do Collor fez? Ayrton Senna estava sendo fotografado num jet ski num final de semana. No domingo seguinte, o Collor estava no jet ski, numa foto, numa pose igual a do Ayrton Senna. Ayrton Senna estava fazendo Cooper em determinado lugar, saía a foto do Ayrton Senna. Na semana seguinte, o Collor ia lá e fazia uma foto igual a do Ayrton Senna. E essa campanha de marketing vinculando a imagem do Collor com o arquétipo do Ayrton Senna fez aquele desastre acontecer no Brasil. Porque nós somos tão ingênuos como povo, nós somos tão cegos e ainda tão anestesiados que a gente foi e se envolveu e votou no arquétipo. Todo mundo achou que estava votando no Ayrton Senna. Eu não votei, tá? Graças a Deus, essa culpa eu não levo. Mas quem votou achou que estava votando numa pessoa parecida com Ayrton Senna. E é só alguém chegar mais arrumadinho, ou então símbolo da justiça. Então é só as pessoas estarem usando os arquétipos certos, que ninguém vai parar para ver o que está por trás daquilo. As pessoas vão parar na imagem, porque está todo mundo desesperado tentando vincular o que chega nesse momento agora com o que eu tenho, que realmente parecia que ia me salvar no passado. As pessoas não param para questionar e ficarem livres desse monte de fantasias que elas carregam em volta dos arquétipos. Ainda bem que agora, assim, a área de filmes da nossa vida, né? Hollywood soube explorar os arquétipos como ninguém, explorando muito o inconsciente coletivo e explorando muito como os arquétipos funcionavam. Então, os filmes dos heróis e dos mocinhos eram uma coisa absurda. E aí eu pego a minha geração, que é uma geração pós-ditadura, onde as mulheres ainda estavam vindo de uma linhagem de submissão muito grande. Quais eram os filmes que passavam na sessão da tarde que normalmente toda dona de casa e toda mocinha naquela época assistia? Ginny é um gênio e a feiticeira. E o que tinha nesse arquétipo? Ginny é um gênio, ela fazia tudo pro amo dela. Sim, amo, ela fechava o olho e o amo dela tinha tudo. E foram carnavais e carnavais e carnavais e carnavais e carnavais de mulheres se vestindo de odalisca, sem ter eu fiz uma fantasia de odalisca quando eu tinha 13 anos, sem ter a menor ideia do que ela estava colocando do inconsciente dela para fora. Ela só queria um amo. Toda mulher que se vestia de odalisca, ela realmente queria um amo. Ou então aquelas da feiticeira, né? A feiticeira, na realidade, ela invocou com um milico, que ele era mal-humorado, rabugento, feio, aquele homem era o cão. Mas todo mundo queria ser a feiticeira. Não tinha explicação para aquilo, mas eles venderam um arquétipo ali que muito homem se casou e se deu bem em cima daqueles filmes que Hollywood foi entubando no inconsciente da mulherada. E a mulherada foi indo nessa história sem parar para se questionar, sem parar para ver, sem parar para olhar. O primeiro workshop de arquétipos que eu fiz foi muito interessante.
quando eu comecei a ver quais eram os filmes que tinham influenciado a minha adolescência. Eu nunca tinha parado para ver que as minhas escolhas de adulto, que o perfil do homem pelo qual eu me interessava tinha a ver com os filmes que eu tinha assistido com 12, 13, 14 anos de idade. Eu fui me dar conta disso no workshop terapêutico. Eu fui me dar conta de que os meus gostos, o que eu achava que era a atração sexual, que era a bioquímica, na realidade tinha a ver com as fantasias de arquétipo dos filmes que eu tinha assistido na minha adolescência, quando os hormônios ocupavam todo o meu cérebro, porque eu estava me tornando mocinha com 13, 14 anos. Isso acontece com todo mundo. Então as meninas têm esse arquétipo, as mulheres hoje em dia com 50 e poucos anos, que esse arquétipo ele é antigo, 50 e poucos, 60. Esse arquétipo é de terem um amo que vai cuidar delas, né? E aí você vê um outro arquétipo que era muito apresentado também, porque só tinha essas opções na sessão da tarde. Indiana Jones, um arquétipo incrível, né? Todo mundo quer um Indiana Jones na vida, né, Nuri? Na nossa idade eu assisti todos, minha filha. Foram todos os Indiana Jones ali. E se fosse tendo, eu ainda ia continuar assistindo a aventura completa, né? Mas se você parar pra ver, olha a encrenca que é o Indiana Jones. O cara nunca tá disponível, ele é um contradependente do caralho, mal resolvido pra cacete, com problema com o pai, fugindo da vida igual um doido, né? Se você pega esse arquétipo do Indiana Jones para você avaliar suas escolhas a partir desse arquétipo, olha a roubada que a gente se mete. O desgraçado, ele tá fugindo dele mesmo. Ele quer 10 milhões de aventuras e desafios para simplesmente ele não ter que saber quem ele é. E de preferência, a mulher tem quase que se matar, ela tem que enfiar a mão num buraco cheio de barata, ela tem que se virar do avesso para no final ganhar um beijinho dele, o negócio é tenso. Então se a gente para olhar a comunicação que tem dentro desses filmes, é dos infernos. Então é isso que a gente quer como mulher. Exatamente, não é amor não, amor, é cilada pura, mas a gente ficou preso nisso. E para os homens passou uma comunicação horrorosa também. O Indiana Jones, ele era galinha. 007, olha que ser humano insuportável. 007 merecia ele mesmo receber todos os tiros que ele deu, mas esse ficou no inconsciente coletivo. 007, né, Sean Connery, que me desculpe, que realmente com 80 e blau ele é um encanto, mas que arquétipo horroroso que ele ensinou para os meninos. Os meninos não tiveram rito de passagem de outra forma, então vai ser o quê? O sedutor que fode com a cabeça da mulherada toda. Elvis Presley, então, pelo amor de Deus, a mulherada toda apaixonada querendo romance, ele só no reboladinho e ganhando aquele bando de mulher atrás dele. Então, se a gente para olhar o que ficou no nosso inconsciente, a gente pode entender quais foram as escolhas deliberadas que a gente fez agora para nossa vida. A gente para olhar agora, se você não ficou mais lúcido, se você realmente não fez um bom trabalho terapêutico com você, se você não fez um processo pessoal profundo, você até hoje ainda está tentando ver se você ganha um beijinho do Indiana Jones, e o Indiana Jones já está velho igual o Sean Connery, e você já está casado com ele há 25, 30 anos. Tem muita mulher que vai me ouvir aqui e que vai olhar e falar, caramba, eu achei que era o Sean Connery. E não era o Sean Connery. E o Sean Connery não era esse partido todo. Então é muito importante você realmente começar a explorar esse tema de arquétipo. Amiga, você fez tanta falta, o papo hoje era sobre arquétipo e você só me entra agora. Quando eu trabalhei arquétipo, a gente estava junto, amor. E você só entra agora, estava na hora de você ter entrado antes. O papo foi muito bom, a gente estava bem em cima disso. Então é muito, mas dá para voltar. Essa live vai ficar no YouTube, né? E dá para você assistir desde o início. Então essa questão dos arquétipos, ela é só você ver qual foi esse modelo, você explorar através de qual filtro de crenças, através de qual modelo você acha que são os seus gostos. Né? Você diz, eu gosto disso, não gosto, tava fazendo coisa boa, tava fazendo uma coisa muito boa, tava fazendo chakra breathing, é isso aí, assiste a live depois, gostei de ver, mulher, tu tá boa, hein? Tá muito boa, tá ligada?
Não vai cair em nenhuma cilada, tá lúcida. E todo o trabalho que eu desenvolvo aqui, além de falar nas lives uma série de temas para futucar vocês, realmente para mexer com vocês, eu tenho os trabalhos das meditações ativas e eu tenho o trabalho de consultório, que trabalha muito com a respiração, com o renascimento, com o trabalho de terapia primal. Eu utilizo muito esse material do arquétipo para a gente ir explorando dentro das sessões o que você está construindo na sua vida de uma forma tão inconsciente que você acaba achando que está dando tudo errado e você não entende por quê. Está dando tudo errado porque todas as suas escolhas foram feitas através de um transe. Você não sabe como você escolheu. E aí tá dando tudo errado porque você não viu a hora que você escolheu. Você não viu através de qual filtro de crenças, através de qual transe, através de qual sonambulismo, através de qual sonho ou pesadelo você acabou definindo as escolhas pessoais, profissionais, para a dança que você está vivendo hoje na sua vida. Então, os arquétipos, eles têm a ver com isso. Os arquétipos têm a ver com as nossas escolhas inconscientes. O filme que retrata muito o trabalho do Freud e o trabalho do Jung, que é Um Método Perigoso, que é um filme muito incrível, que conta a história do Freud e do Jung entrando, né, na vida dele e como se desenrolou ali a história deles. É um filme que vale a pena ser visto e revisto algumas vezes, né? Ele mostra como a intuição realmente pode trazer visões incríveis, mas para isso a pessoa tem que estar muito expandida e muito perceptiva, que foi como o Jung estava, era como o Jung era. E aí o Jung trouxe essa linguagem do inconsciente coletivo e dos arquétipos. Mas se você assiste no filme, você percebe que esse ser, ele estava num outro espaço de consciência. Ele fez um monte de confusão lá, pegou a mulher do Freud, rolou umas traições, mas ele era muito jovem, sagitariano, então deu uma sopa na cabeça dele, mas mesmo assim o canal dele era muito puro dentro da intuição, para ele trazer esse material do arquétipo e do inconsciente pra gente. Mas é muito importante a gente não explorar isso de uma forma superficial nem leviana, porque o arquétipo e o inconsciente é o modelo pelo qual toda a vida de todos nós está sendo condicionada desde que o mundo é mundo. E a gente nunca parou para conversar sobre isso. Então, se vocês quiserem conversar mais sobre isso, explorar mais sobre isso com vocês mesmos, toda quarta-feira eu estou aqui às 7 da noite. Essa live e todas as outras vão ficar salvas no meu canal do YouTube, Mânica Psara. Para saber sobre o meu trabalho, o meu site www.manicaterapiameditação.com.br, sem cedilha e sem tio, tá lá. A minha página aberta, meu perfil do Instagram, Mânica Psara, também tem bastante coisas sobre mim, né? Enfim, tem várias formas de vocês entrarem em contato comigo. Quem quiser falar mais comigo pode deixar uma mensagem no direct. Quem quiser aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, se quiser que eu fale mais sobre esse assunto na próxima live, aprofunde mais, deixem isso no direct. E por favor, quem puder comentar tanto no que vai ficar salvo no Instagram quanto no YouTube sobre a live de hoje ou sobre as outras lives que estão lá, eu agradeço de coração, porque essa é a forma que eu tenho de divulgar o meu trabalho. Eu espero que tenha ajudado. Nuri, espero que tenha sido o que você esperava, de coração, tá? Eu realmente tentei colocar aqui as minhas percepções da forma mais clara, tá bom? A minha intenção na próxima live é a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema, porque tem muita coisa para ser explorada. Aqui tem pano pra manga, tá bom? Então, assiste desde o começo quem não assistiu e na próxima quarta a gente explora um pouquinho mais. Muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada pela interação. Quem puder, realmente não deixa de comentar no YouTube e no Instagram, tá bom? Obrigada para todo mundo. Boa noite, um beijo enorme e até a próxima quarta-feira.